Você acredita em pesquisa eleitoral, mesmo quando ela é negativa para o seu candidato? Ou é daqueles que só acreditam em ciência e método quando os resultados te beneficiam? As pesquisas eleitorais, assim como aparentemente tudo nessa vida, foram sugadas para o caldo da polarização brasileira, viraram questão de fé. E nesta semana esse movimento ganhou um capítulo novo e potencialmente mais grave. Cássio Nunes Marques, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, suspendeu uma pesquisa eleitoral, a divulgação dela, a pedido do Partido Liberal, o PL. A pesquisa Atlas Intel, divulgada em 19 de maio, mostrava Flávio Bolsonaro caindo nas intenções de voto. Foi a primeira depois da publicação dos áudios entre Flávio e Daniel Vorcaro, do Banco Master, em que o senador pedia 134 milhões de reais supostamente para financiar o filme sobre a vida do pai, Jair Bolsonaro. O imbróglio todo começou porque a Atlas, que faz perguntas pela internet, colocou no fim do questionário um vídeo com as conversas de Flávio e Vorcaro, justamente para medir a opinião dos entrevistados sobre os áudios, mas depois de os entrevistados já terem dito em quem votariam. A pesquisa mostrava Flávio caindo 6 pontos percentuais numa simulação de segundo turno contra Lula. Além das perguntas de intenção de voto, o questionário perguntava aos entrevistados o que eles tinham achado do teor das conversas com Vorcaro e se o episódio tinha mudado sua disposição de votar em Flávio. 20 dias depois, o ministro Cássio Nunes Marques, presidente do TSE, concedeu uma liminar suspendendo a divulgação dessa pesquisa. A decisão atende a essa representação do PL, que argumenta que as perguntas sobre o caso Vorcaro induziram os entrevistados negativamente antes das questões de intenção de voto, contaminando, portanto, os resultados. Isso é falso, tá? Como eu já falei, o vídeo tá no final. E as perguntas sobre o caso vêm todas depois das perguntas sobre intenção de voto, que sempre vem primeiro, como manda a metodologia básica de pesquisa seguida por todos os institutos sérios do mundo. A decisão de Nunes Marques é uma liminar e depende do crivo do plenário do TSE. O que ele faz na decisão é avaliar se há indícios suficientes para suspender a pesquisa enquanto se julga. E ele decidiu que há. Só que ao fazer isso, no relatório, no voto dele, ele acolheu alguns argumentos do PL que alguns especialistas julgam insustentáveis. Por exemplo, Cássio reafirma aquele fato falso de que as perguntas sobre o Master antecederam a sobre intenção de votos. O ministro também não explica por que aceitou avaliar a ação, sendo que o prazo para questionar a pesquisa é o de 7 dias antes de ela ser realizada e publicada, não depois. E pior ainda, ele foi anuindo com o PL sobre o uso de palavras como escândalo e fraude, como se isso fosse proibido. Não é. As pesquisas de fatos atuais são feitas para justamente avaliar o que o eleitorado está pensando sobre o que já está sendo ventilado pela opinião pública. E termos como escândalo já vinham sendo usados para falar de caso Master. Cássio ainda deu um passo além, afirmando que o fato de Andrei Roman, CEO da Atlas, ter dado uma entrevista à CNN Brasil explicando os seus dados seria um indicativo de que ele tem viés, já que ele, entre aspas, externou juízo valorativo sobre o potencial estrago do caso Master na candidatura de Flávio. Bom, na noite desta terça-feira, o plenário do TSE vai decidir se referenda a decisão de Cássio ou não. É possível que o próprio Cássio reconheça que exagerou e reveja alguns pontos da sua decisão. Mas a sua decisão liminar já nos rende bastante material de análise política e é isso que eu quero fazer com vocês aqui. Porque ela nos informa sobre uma disposição do atual presidente do TSE e, a depender do resultado do plenário, sobre a coesão da corte em torno dessa disposição ou não. Mas é importante também contextualizar o ambiente em que essa decisão se deu. Essa lógica de questionar a pesquisa não é nova no Brasil. Tradicionalmente, políticos se sentem pessoalmente ofendidos quando uma sondagem não traz o resultado esperado. Vociferam, dizem que não é bem isso que eles sentem por suas andanças nas ruas e tal. Você certamente já ouviu discursos desse tipo.
E isso é ecumênico. Como disse um diretor de instituto de pesquisa que eu ouvi, desde as tragédias gregas, o mensageiro é o primeiro a ser assassinado. Direita e esquerda partem para o questionamento dos métodos das sondagens quando seu candidato aparece em queda. E partidos de todos os espectros levam a questão à justiça eleitoral. Aliás, isso é parte do ônus e do bônus de termos uma justiça dedicada a isso. Por um lado, tudo vira motivo para judicializar. Por outro, ela garante lisura e transparência como em nenhum outro país do mundo ao processo eleitoral, inclusive às pesquisas. Só que desde 2018 a gente viu um movimento mais sistemático de deslegitimação das pesquisas por parte do bolsonarismo. Em 2022 a coisa chegou ao ápice. Houve propostas de legislação contrária aos institutos, até ameaça de investigação criminal contra diretores, além de uma retórica incitando a violência física contra pesquisadores de campo, que acabou se materializando inclusive. Em 2018, antes mesmo de votar, Bolsonaro já falava em fraude, não nas pesquisas, mas nas urnas. A narrativa de deslegitimação das pesquisas e a narrativa anti-urnas nasceram juntas, são da mesma matriz. As instituições são confiáveis quando entregam o resultado certo e suspeitas quando não entregam. E essa retórica produz efeito nas ruas. Em setembro de 2022, pesquisadores de campo do Datafolha, do IPEC, da Quest foram hostilizados, perseguidos, agredidos fisicamente em pelo menos 8 estados. Na noite do primeiro turno de 2022, com quase 100% das urnas apuradas, Bolsonaro foi à porta do Alvorada e disse, abre aspas, nós vencemos a mentira no dia de hoje. Tava o Datafolha dando 51% a 30 e poucos. Vencemos a mentira. Acho que não vão continuar fazendo pesquisa. Fecha aspas. No dia seguinte, Anderson Torres, então ministro da Justiça de Bolsonaro, acionou formalmente a Polícia Federal para abrir um inquérito criminal contra institutos de pesquisa, alegando que eles haviam cometido crimes por não acertar as projeções. Ricardo Barros, então líder do governo Bolsonaro na Câmara, protocolou um projeto de lei prevendo reclusão de 4 a 10 anos para estatísticos e dirigentes de institutos cujas pesquisas ficassem fora da margem de erro. Pesquisadores passaram a receber ameaças de morte em suas redes sociais, saíram das redes. Para se ter uma ideia da diferença de abordagem, Lula, em 2022, chegou a contar que duvidava muito de pesquisa no começo da sua carreira política, até ver seus resultados sendo confirmados nas urnas. Em 2025, com a popularidade já lá no pé, ele voltou a falar disso, pedindo para as pessoas responderem coisas boas para os pesquisadores. Depois emendou, abre aspas, brincadeiras à parte, eu quero dizer que uma pesquisa serve para você estudar, para você saber se tem que mudar de comportamento, se tem que dar atenção. É isso que eu faço. E é isso que Flávio Bolsonaro podia fazer com o resultado da Atlas. Agora, essa fala do Lula impede a militância petista de ofender os diretores da Quest, do IDEA, do Datafolha, de tudo que é nome quando sai um número ruim? De jeito algum. Mas o que o líder da militância faz e fala, importa, né? E a família Bolsonaro sempre instigou a população contra os pesquiseiros, o TSE, as urnas, a democracia. Por falar em pesquisa, a essa altura você já sabe que a gente tem a nossa, a pesquisa Meio Ideia todo mês, medindo intenção de votos e muito mais. Aliás, em maio a gente deu 2 rodadas justamente para medir o efeito do escândalo Master na candidatura de Flávio. E por isso a nossa próxima é só em julho. Assinante premium do Meio recebe a pesquisa antes de todo mundo, meia-noite, por e-mail, em PDF para distribuir nos grupos todos e virar referência de informação de qualidade e confiança. Então assine o Meio agora mesmo! Cássio Nunes Marques assumiu a presidência do TSE com uma sombra de desconfiança sobre se ele teria condições de agir de forma independente e estofo técnico para comandar as eleições de 2026. Mas também com um voto de boa-fé dos pares, que querem crer que ele tem os 2 atributos e tem a vantagem de dialogar bem com os 2 espectros da política, podendo baixar a fervura do período eleitoral. Este é o seu primeiro grande teste.
Menos de 10 dias depois de assumir a presidência da corte e 2 dias depois de o PL entrar com essa ação questionando a Atlas, Cássio determinou que ele próprio e o vice-presidente do TSE, André Mendonça, passarão a cuidar também das ações de propaganda eleitoral de 2026, dividindo o trabalho com a ministra Estela Aranha, que ocupava o posto e tinha 80 casos já na fila em seu gabinete. Por isso que o caso da Atlas acabou nas mãos de Cássio Nunes Marques. E é um caminho perigoso esse, o de logo de cara, topar de maneira extemporânea e com um forte cacuete de censura pura e simples a noção de se suspender uma pesquisa eleitoral. O que o plenário do TSE decidir vai dizer algo muito importante sobre que tribunal vai presidir as eleições de 2026. Se os ministros referendarem a liminar de Nunes Marques, seja por mera cortesia para não desagradar o novo presidente ou por concordar com o mérito, um precedente estará posto. Uma pesquisa eleitoral pode ser suspensa a posteriori a pedido de um partido, com base na ordem das perguntas do questionário e nas declarações públicas do CEO do Instituto. Se derrubarem, a pergunta que permanece é por que o presidente da Corte Eleitoral considerou esse argumento suficiente para agir em primeiro lugar. Das duas formas, um clima já foi criado. E clima, como 2022 mostrou, tem consequências que vão muito além dos tribunais e das urnas. Pesquisadores sabem disso. Alguns deles aprenderam na pele. Espera. Calma, só mais um minuto. Já foi ver o novo lançamento do streaming do meio? A gente passou um tempo investigando por que a política brasileira é assim. Por que os partidos não funcionam. Por que a gente vive nessa sensação que nada se resolve. Daí surgiu mais um episódio do Ponto de Partida da série Nós Brasileiros. Intitulado Os Partidos, esse episódio começa na Primeira República e vai até hoje contando a história dos partidos políticos. Sabe, é para entender a nossa política de trás para frente e chegar em 2026 sabendo o que tá em jogo de verdade na hora de apertar confirma nas urnas. Tá no streaming do meio, junto a muitos outros títulos originais exclusivos para os assinantes premium. Assina, é para assistir.